E aí, já parou para pensar que uma única questãozinha de prova pode, na verdade, esconder uma história incrível de inovação, de ciência de ponta e até de prêmios Nobel? Pois é, hoje a gente vai desvendar a saga por trás de uma pergunta de residência lá de 2006 que revela uma verdadeira revolução no tratamento de doenças autoimunes. Bora nessa jornada? Então vamos lá! E tá aqui o nosso ponto de partida. Uma questão de 2006 sobre agentes biológicos para artrite reumatoide. Isso, na época, era o que tinha de mais moderno na reumatologia. Cada alternativa aqui testa um conhecimento super importante sobre esses remédios tão potentes. Só uma tá certa, claro, e as outras escondem erros que, na prática, no dia a dia do médico, podem ser bem perigosos. Bom, e sem fazer muito suspense, vamos direto ao que interessa. Eu vou contar agora qual é a resposta certa, e aí a gente vai, olha, desmontar cada palavrinha dela para entender por que essa frase representa um marco na medicina moderna. E a alternativa correta é a letra A. O adalimumab é um anticorpo monoclonal humano anti-TNF-alfa. Eu sei, parece um trava-língua, mas cada palavra aqui é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. Anticorpo monoclonal humano e anti-TNF-alfa. São esses dois conceitos que vão guiar a gente por essa história toda. A grande virada de chave, o pulo do gato, está na expressão 100% humano. Sabe, os primeiros biológicos usavam proteínas de camundongos, e o nosso corpo, que não é bobo nem nada, olhava para aquilo e falava, opa, invasor, e aí atacava o remédio. O adalimumab foi o primeiro a ser totalmente humano, uma baita sacada da engenharia genética que basicamente engana o nosso sistema imune. E com isso, o medicamento consegue agir por muito mais tempo e com bem menos reações. Certo, então, temos esse anticorpo super inteligente projetado para neutralizar um alvo bem específico. E quem é o grande vilão dessa história? É o tal do TNF-alfa, ou fator de necrose tumoral alfa. Mas o que ele faz de tão ruim? Entender o papel dele é a chave para a gente sacar por que esse tratamento funciona tão bem. Pensa no TNF-alfa como se fosse um general malvado comandando um exército de inflamação. Na articulação de alguém com um artrite reumatoide, ele é liberado, se liga nas células e pá! Dá ordem de ataque. Isso começa uma cascata de destruição, sabe? Libera mais soldados inflamatórios e ativa células que literalmente comem o osso e a cartilagem. É um ciclo vicioso de dor e de dano que simplesmente não para sozinho. E é exatamente aqui que o adalimumab entra em cena. Ele age como um agente especial que intercepta o general antes que ele consiga dar a ordem. Ele sequestra a molécula de TNF-alfa ali no sangue, neutralizando ela por completo. Sem o comandante, a cascata inflamatória para. A destruição cessa. E é por isso que os pacientes sentem um alívio tão rápido da dor e do inchaço. É impressionante. Beleza, agora que a gente já entendeu como adalimumab funciona, vamos voltar para a questão da prova e dar uma olhada no porquê das outras alternativas estarem erradas. Vamos conhecer os outros membros dessa família de medicamentos, a família anti-TNF. E olha só, as diferenças são gritantes. A alternativa D dizia que o infliximab e o adalimumab eram parecidos, só mudava a via de administração. Mentira! O infliximab é quimérico, ou seja, parte humano, parte camundongo e é aplicado na veia. Já a alternativa B errava feio na dose do etanercept. São 50 mg uma vez por semana e não duas. São detalhes que, na prática, mudam completamente o tratamento. E agora uma dica de ouro daquelas que salvam vidas na hora da prova. Presta atenção no final do nome do remédio. Se termina em umab, como em adalizumab, é 100% humano. Se termina em shimab, como em infliximab, pensa em quimérico. E se termina em sept, como em etanercept, ele não é bem um anticorpo, é uma proteína de fusão que age como um receptor. Fácil, né? E funciona que é uma beleza. Mas óbvio, usar medicamentos tão potentes assim exige muita responsabilidade. Então agora a gente vai falar sobre as regras de ouro da segurança e, de quebra, vamos desmascarar as duas últimas alternativas que estavam erradas na prova. A alternativa C sugeria assim bem tranquilamente para a gente não se preocupar com tuberculose. Gente, isso não é só um erro, é perigosíssimo. Acontece que o TNF-alfa, aquele mesmo vilão da inflamação, tem um papel super importante no nosso corpo. Ele que mantém o bacilo da tuberculose preso, quietinho, dentro de umas estruturas chamadas granulomas. Então, quando a gente bloqueia o TNF-alfa, é como se a gente derrubasse as paredes da prisão desse bacilo. Isso pode reativar uma tuberculose que estava ali dormindo há anos. Por isso, o rastreio antes de começar o tratamento com PPD ou IGRA e raio-x de tórax não é opcional, é absolutamente obrigatório. É um protocolo inegociável.
E para fechar, a alternativa E, que dizia que o metotrexato nunca deveria ser usado com os biológicos. Olha, que a verdade é exatamente o contrário. O metotrexato é o melhor amigo dos biológicos. Ele ajuda a diminuir a resposta do nosso corpo contra o remédio, evitando a rejeição e ainda por cima potencializando o efeito. A associação não é exceção, gente, é a regra de ouro do tratamento. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Essa questão de prova não é só sobre decorar fatos. Ela é a pontinha de um iceberg gigantesco de décadas de pesquisa fundamental, que rendeu múltiplos prêmios Nobel. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Lá em 1984, o Nobel foi para a técnica que permitiu pela primeira vez criar anticorpos monoclonais. Anos depois, em 2011, o prêmio foi para os cientistas que identificaram o TNF como grande alvo. E, finalmente, em 2018, o Nobel celebrou a tecnologia que tornou possível criar o adalimumab, um anticorpo 100% humano. Cada um desses prêmios foi um tijolo essencial na construção desse medicamento revolucionário. Ufa, foi bastante coisa, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar tudo o que a gente viu nos pontos mais importantes, aquilo que tem que ficar na cabeça depois dessa análise. Então, para resumir, adalimumab é 100% humano, aplicação subcutânea, rastreio de tuberculose, obrigatório, sem discussão. Lembrar que infliximab é quimérico e na veia, e o etanercept é uma proteína de fusão, com dose semanal. E claro, o metotrexato é o grande parceiro para aumentar a eficácia do tratamento. Guardou aí? E assim, a gente fecha o círculo. O que começou com uma simples questão de múltipla escolha se revelou uma saga de inovação científica que culminou em um prêmio Nobel e, o mais importante de tudo, em um tratamento que transformou de verdade a vida de milhões de pessoas. E fica a reflexão, né? O que será que o futuro reserva para a próxima geração desses medicamentos?